Fala cambada, eu sou Peri Andrade e esse daqui é outro Musicalize. Outro reviewzinho, e hoje eu vou falar de um álbum que eu tava esperando muito, que eu tava ansiosíssimo pra falar dele aqui, ansiosíssimo pra ouvi-lo. E cara, que felicidade de saber que foi um bom álbum. Não acho que supriu minhas expectativas, mas definitivamente é um ótimo álbum, que é o álbum de estreia do Sampha, Process. E para você saber o que eu achei desse albito, você vai vir comigo depois da vinhetinha. Então vem, Musicalize, vem! Sampha Ceesay, lançando seu primeiro álbum, um álbum que demorou pra ver a luz do dia. Um álbum que, como diz o nome, Process, foi um processo. O tema dele é um processo, parece que ele foi acumulando esse sentimento, que eu já vou falar sobre ele, para construí-lo. E foi um processo também, talvez como artista e como construção do que ele viria a ser, do que ele queria passar e de como seria essa mensagem. Eu conheci o Sampha, eu acho que foi em 2013, eu tava vendo uma apresentação do Jimmy Fallon, do Drake, cantando Too Much, que é talvez minha faixa favorita do Drake. E quando eu ouvi, na verdade, a voz daquele cara do Sampha, eu fiquei fascinado. Eu falei, cara, que voz bonita, que voz profunda, ao mesmo tempo que delicada. Que maluco, que cara, quem é ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Acabei vendo que depois ele teve 2 EPzinhos depois de um tempo e tal, mas meio que ficou naquilo. Escutei aquela música, achei foda, e sempre que eu ouvia eu falava, caralho, será que esse cara é só aqueles malucos que vão fazem featuring e somem e tal, ou o cara muito de gueto? No ano seguinte, em 2014, o Subatrack lançou um álbum novo com algumas faixas com participação dele, do Sampha, e eu falei, nossa, olha ele de novo, esse cara é porreta, esse cara é bom, maluco. E dali pra frente, começou-se cada vez a aumentar a participação do Sampha em medalhões da música, ou que viriam a ser medalhões da música, como a Solange ano passado em Don't Touch My Hair, como fazer participação no Life of Pablo do Kanye West, fazer participação no Endless do Frank Ocean, eu acho que é o Endless. Você vê que o cara, ele foi meio que lapidando voz e estilo dele com a ajuda dessas pessoas, e meio que foi um processo, eu acho que é até interessante, de como ele foi entrando no showbiz, de como as pessoas foram conhecendo ele. Então esse álbum dele, ele vem cercado por uma expectativa bem boa. Poderia ser ruim se ele não entregasse um trabalho decente, e ele entrega aqui um trabalho muito decente, é muito decente. Eu vou falar que eu fiquei um pouco frustrado no sentido assim, que eu esperava que fosse uma parada inacreditável, uma parada muito foda. Não foi tão foda assim, mas é um álbum bem foda, é um álbum bem bom, bem bonito e bem doloroso, porque aqui tá o tema, a dor é o tema que permeia todo esse álbum. Ele fala sobre problemas pessoais, dramas familiares, ele fala sobre memórias, tormentos, tudo isso embalado pela temática da dor. Poderia ser um álbum que afastasse muito as pessoas, ou que fosse muito deprê, ao mesmo tempo que ele é intimista e ele tem essa introspecção, quase uma claustrofobia. O som dele, propriamente dito, ao contrário, o som dele é um som que ele puxa muito o ouvinte pra dentro dele, até porque, que é engraçado, ele usa de um jeito bem fora do comum também, uma desconstrução musical muito interessante, mas muito bem-vinda. Ele pega o R&B, o soul, o neo soul propriamente dito, e ele reestrutura as músicas, ele dá batidas, sejam eletrônicas, sejam mais percussivas, muito vivas. É uma coisa que poderia soar esquisito, poderia soar muito alternativo, mas aqui de vez em quando soa até bem pop, na verdade, mas um pop muito bem feito, muito único, muito inventivo, e esse é o grande trunfo do disco. Falar de temas muito pesados, falar de temas muito complicados, muito pessoais, mas de um jeito que puxa o ouvinte lindamente pra ele. Ele é reconfortante em vários momentos, ele é bonito pra caralho às vezes, ele é empolgante, às vezes ele é hipnotizante, ele é um álbum de sentimentos muito exacerbados, e se você pegar as entrelinhas, as letras e até certas coisas das melodias, você consegue sentir essa coisa da dor com ele, mas de um jeito que é mais para ele aliviar esse sentimento dele, para expurgar isso e compartilhar com as pessoas, do que propriamente pra ficar se lamentando disso. Musicalmente, eu acho ele muito parecido com o James Blake. Eu acho que ele é um James Blake menos experimental, ele é um James Blake
que a voz dele soa mais natural, mais limpa, a própria orquestração dos instrumentos é mais assim, ele é mais reto, ele é mais direto. Não é uma coisa ruim de James Blake, eu acho que cada um tem o seu estilo, mas a voz, as estruturas de música são muito parecidas, o que é uma elogio muito foda. Você elogiar com um dos caras que é um dos soulmen mais importantes que tem hoje em dia e que tá ajudando a dar uma cara nova, uma cara moderna pra música, como o James Blake. E aqui Sampha nos presenteia com esse álbum que é um universo de relações, de dramas, de sentimentos, ao mesmo tempo suaves, mas dolorosos. Eu não acho que é um álbum brilhante, por mais que ele tenha momentos únicos, momentos incríveis, como Reverse Faults, Blood on Me, No One Knows Like the Piano. São músicas muito fortes, sozinhas, elas são espetaculares, mas funcionam na concepção do álbum. Ficou faltando, eu acho que detalhes para ser um álbum mais memorável, mais inesquecível, mas é uma bela de uma estreia. Cara, se todo mundo tivesse uma estreia igual essa, nossa, o mundo ia ser uma coisa muito melhor. Realmente, depois que abaixou minha expectativa e eu consegui apreciar melhor o álbum, eu vi o quão fabuloso ele é, e eu sei que esse álbum é uma porta de entrada pra daqui a um segundo, terceiro, quarto álbum, talvez a gente vê uma obra magnífica do Sampha, porque esse cara, ele é especial, então eu dou nota 8 pra esse álbum. E é isso, esse foi outro Musicalize. Aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Fui.